Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui para a gente continuar falando das súmulas e OJs relevantes nesse tema. Vamos trabalhar agora com a súmula 425 do TST, né? Que cai em prova, né? Despenca, cai demais. O tio já explicou isso aqui para vocês, não tem muito mistério, que é a história do ius postulandi, né? Ele fala assim, o ius postulandi das partes, estabelecido no 791 CLT, limita-se às varas do trabalho e aos TRTs, não alcançando ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e recursos de competência do TST. Vamos lá. Então, súmula 425. Ius postulandi das partes. Vamos lá. Ou seja, a possibilidade de postular diretamente, independente de advogado, né? Esse ius postulandi alcança VT e TRT. Vara do trabalho, TRT. Aí vamos lá. Não alcança ação rescisória, ação cautelar, vou ter alguns comentários aqui. Ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança. E recursos de competência do TST. Ou seja, o que significa que nessas hipóteses precisa de advogado. Se você observar, gente, a redação da súmula é de 2010. Ela não foi nem atualizada com o CPC de 2015. A gente não tem mais ação cautelar, né? Mas enfim, fica aqui, né? Fica na súmula, enquanto a súmula não for vier revogada ou alterada, é a redação que a gente tem que levar para a prova, tá bom? Então vamos lá. E os postulantes das partes, ou seja, a possibilidade da parte postular diretamente, independente de advogado, no âmbito da vara do trabalho e TRT. Mas é qualquer coisa no âmbito da vara do trabalho e TRT, isso que às vezes as pessoas se confundem. Não, não é qualquer coisa. Se você ajuizar uma ação rescisória, que nunca pode ser na vara do trabalho, mas pode ser no TRT, por exemplo, você vai precisar de advogado. Uma ação cautelar ou mandado de segurança pode até ser na vara do trabalho, né? Depende de advogado. E os recursos de competência para o TST, por exemplo, recurso de revista. Show de bola? Beleza, vamos lá. Súmula 436, vamos falar dela agora. Ela fala assim, representação processual, procurador da União, Estados, municípios e DF, suas autarquias e fundações públicas, juntada de instrumento do mandato. Vamos lá. A União, Estado, município e DF, suas autarquias e fundações, quando representadas em juízo, ativa e passivamente por seus procuradores, aqui que é importante, ó, estão dispensadas da juntada de instrumento e de comprovação do ato de nomeação. Para os efeitos do item anterior, é essencial que o signatário, ao menos se declare exercente do cargo de procurador, não bastando a indicação do número da OAB. Vamos lá. Súmula 436. Procurador da União, Estados, DF, municípios, mais autarquia, fundação pública, né? Então, essa galera aqui estão dispensados da juntada, de instrumento de mandato. Não, vamos lá. São dispensados da juntada de instrumento de mandato e da comprovação do ato de nomeação. Vou falar melhor aqui. Dispensados
da juntada de instrumento de mandato, ou seja, não precisa juntar a procuração, e estão dispensados da comprovação do ato de nomeação. Beleza? Então não precisa chegar em juízo, mostrar a procuração, até porque não tem, no caso, e nem apresentar, olha, fui nomeado no dia tal, diário oficial, não precisa disso. Tá, mas aí, vamos lá. Esse procurador, o que ele precisa fazer pelo menos? O procurador deve se declarar exercente do cargo de procurador, exercente do cargo. Sou o procurador da União, sou o procurador do Estado. Não bastando o número da OAB. Show de bola? Tranquilo? Ah, então já que não preciso juntar instrumento de mandato, então vou só botar minha OAB lá, doutor fulano de tal. Não, tem que declarar, procurador. Vamos lá, 456. Representação, pessoa jurídica, procuração, invalidade, identificação do outorgante e de seu representante. Vamos entender isso aqui. É inválido o instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica que não contenha, pelo menos, o nome do outorgante e o signatário da procuração, pois esses dados constituem elementos que os individualizam. Vamos lá. Súmula 456. Instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica. Instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica. Deve ter, pelo menos, vamos lá, nome do outorgante e do signatário. Beleza? Ok. Aí vamos ver. Verificada a irregularidade da representação da parte na instância originária. Primeira instância, por exemplo. Juiz designa prazo de 5 dias para sanar o vício. Descumprir a determinação, extingue o processo, sem resolução de mérito, se a providência couber ao reclamante, ou considera revel o reclamado, se a providência lhe couber. Tá. Se a irregularidade da representação da parte for constatada na fase recursal, o relator designa 5 dias para sanar o vício. Ah, é a mesma lógica, né? Se for por recorrente, não conhece do recurso. E se for por recorrido, determina o desentramento das contrarrazões. Vamos lá. Aí, nesse caso aqui, se eu tiver a irregularidade da representação. Como assim irregularidade? Por exemplo, um instrumento que não contém pelo menos o nome do outorgante do signatário. Configura irregularidade. Aí depende, vamos lá. Se é na instância originária, vamos dizer que essa pessoa jurídica era reclamante, né? Ah, Sobral, não é comum, mas é possível, né? Aí vamos lá. Na instância originária, juiz designa 5 dias. Juiz, 5 dias para sanar. Juiz, 5 dias para sanar. Aí vamos lá. Se não sanar,
Se não sanar, para o reclamante, isso vai gerar extinção sem resolução do mérito. E para o reclamado, vai ser considerado revel. Beleza? Vamos lá. Agora, se essa irregularidade for na fase recursal, aí vamos lá. Relator, 5 dias. Relator dá 5 dias. Aí vamos lá. Para sanar. Aí vamos lá. Se não sanar, aí vamos lá. Em relação ao recorrente, não conhece do recurso. Em relação ao recorrido, mesma lógica, desentranha contra-razões. Desentranha contra-razões. Show de bola, gente? Molezinha? Ok, vamos lá. OJ200, cai em prova, cai, beleza. Mandato tácito, subestabelecimento. O que falta aqui? 200, 255... Não, tem bastante coisa ainda. Vamos lá. OJ200. É inválido o subestabelecimento de advogado investido em mandato tácito. Já falamos sobre isso, né? O advogado pode até ter investido em mandato tácito. Começou a praticar os atos processuais ali, mandato tácito. Mas ele não pode subestabelecer. OJ200. Opa, errei aqui. OJ200. Advogado investido mandato tácito. Advogado investido em mandato tácito. Traço subestabelecimento. Traço inválido. Não pode. Ok? Bom, bora revisar esse quadro? Vamos lá? Tá o seu print aí. Vamos fazer a nossa revisão. A gente tem aí a súmula 425, a súmula 436, 456 e o J200. E os postulantes das partes alcançam o que, gente? Vara e TRT. Não alcança ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e os recursos de competência do TST. Logo, se não alcança, é porque nesses casos precisa de advogado. Súmula 436. Procurador da União, Estado, DF, Município, mas autarquia e fundação pública estão dispensados da juntada do instrumento de mandato e de comprovação do ato da ameação. Ele deve se declarar exercente do cargo de procurador, não bastando a indicação do número da OAB. Instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica deve ter pelo menos o nome de quem outorga e de quem assina. Irregularidade da representação nesse caso. Se não tiver o nome de quem outorga e de quem assina, depende se é na instância originária ou na fase recursal. Prazo é o mesmo. Na instância originária, o juiz dá 5 dias para sanar. Se não sanar e era o reclamante, extingue sem resolução de mérito. Se não sanar e era o reclamado, torna revel. Fase recursal, relator dá 5 dias para sanar. Se não sanar e era o recorrente, não conhece do recurso. Se não sanar e era o recorrido, desentranha as contra-razões. Advogado investido em mandato tácito, se subestabelecer, esse subestabelecimento ele é inválido. Show? Tranquilo, né? Vamos lá.
Bom, vamos ali agora na OJ 255. O artigo... Peraí, deixa eu botar aqui para vocês. Não vai ficar ruim de... Opa. Vamos lá. O artigo 75, inciso 8 do CPC, não determina a exibição dos estatutos da empresa em juízo como condição de validade do instrumento de mandato outorgado ao seu procurador, salvo se houver impugnação da parte contrária. Vamos anotar, dá para você entender. OJ 255. A exibição do estatuto da empresa é condição da validade do instrumento do mandato? Não. E o estatuto da empresa ele vai falar aqui, ó, salvo se houver impugnação da parte contrária. Salvo se houver impugnação da parte contrária. Porque aí, vamos lá, aí nesse caso vai ter que apresentar. É até muito comum na prática, pessoa jurídica, o cara vai lá junto um estatuto com 100 folhas. Pelo amor de Deus, não faça isso, cara. Pra que poluir o processo desse jeito? Não precisa, regra não precisa. A não ser que a parte contrária faça impugnação. Então a regra é só apresentar o instrumento de mandato, não precisa vir o estatuto da empresa junto, tá? Vamos lá. Próxima aí, 310, importantíssima. Litisconsorte, procuradores distintos, prazo em dobro, artigo 229 do CAPT, parágrafo 1º e 2º do CPC 2015, artigo 91, blá, 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 inaplicável ao processo de trabalho. Vamos lá, inaplicável ao processo de trabalho a norma contida no 229 do CPC. Vamos lá, vou explicar isso aqui. OJ 229, não, OJ 310, 229 é o artigo. OJ 310. Inaplicável ao processo de trabalho. Inaplicável ao processo de trabalho. O artigo 229 CPC. Famoso 229. Por que é inaplicável? Vamos lá. Incompatibilidade com a celeridade. Aí vamos lá. Qual é o ponto aqui? O artigo 229 traz a regra do prazo em dobro para litisconsortes. O 229 traz a regra do prazo em dobro para litisconsortes de diferentes procuradores de escritórios distintos. Com diferentes procuradores de escritórios distintos. Aí, nesse caso, o prazo seria contado em dobro. Entende o TST que isso viola a celeridade inerente ao processo de trabalho. Então, não aplica. Tá? Vamos lá.
OJ 318, ó, tipo o caso de uma OJ, que a doutrina fica assim, isso aqui vai ter que ser cancelado pelo TST, por causa do CPC, tá, mas enquanto não cancelar, cara, pode cair em prova. Vou explicar por quê. Representação irregular à autarquia. Estados e municípios não têm legitimidade para recorrer em nome das autarquias detentoras de PJ própria, devendo ser representadas pelos procuradores que fazem parte dos seus quadros ou por advogados constituídos. Aí vamos lá, vou anotar e vou explicar. OJ 318. Então, significa que estados e municípios não têm legitimidade para recorrer em nome de suas autarquias. Né? Porque, segundo a OJ, as autarquias devem ser representadas por procuradores de seus quadros ou por advogados constituídos. Mas vamos lá, como eu sei que vocês ouvem as coisas por aí, então deixa eu te alertar logo. O alerta aqui é o seguinte, quando você vai lá no 75 do CPC, 75 fala assim, ó, serão representados em juízo ativo e passivamente. Aí vamos lá, inciso 4. A autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente federal designar. Então, se a lei da entidade federal designar que são os procuradores do estado e do município que podem apresentar, pode. Aí todo mundo fala, tem que cancelar seu J. Tá, enquanto não cancelar, cai na prova, tá? Toma cuidado. Vamos lá. OJ 319. Representação irregular estagiário, habilitação posterior. Olha esse caso aqui que interessante. Válidos são os atos praticados pelo estagiário se, entre o subestabelecimento e a interposição do recurso, sobreveio a habilitação do então estagiário para atuar como advogado. Olha só que doideira isso aqui. Ó, eu sou estagiário. Né? Passei no AB, virei advogado. Linha do tempo, né? Beleza aqui? Show de bola? Tá. O que aconteceu na minha linha do tempo? Aqui o estagiário recebeu um subestabelecimento. Subestabelecimento com poderes, né? Bom, eu como estagiário recebi subestabelecimento direto, para poder mexer nos processos e assim por diante. Só que o que aconteceu? Esse estagiário veio a fazer o quê? Vamos lá. Entre subs e interposição. Aqui, ó. Aqui, ele... interposição de um recurso. Você entendeu? No meio do caminho ele virou advogado. Só que o subs é anterior, enquanto ele era estagiário. E aí, essa interposição de recurso aqui é válida? Perfeito. Então, válidos são os atos praticados pelo estagiário se entre olha aqui, o subestabelecimento e a interposição do recurso sobreveio a habilitação do então estagiário para atuar como advogado. Logo, isso aqui é válido. Show? Essa é o J319. Tem umas que é melhor desenhando, né? Show de bola. Vamos lá. Vamos falar agora aí da OJ 371. A 359, ela fala assim, ação movida por sindicato na qualidade de substituto processual interrompe a prescrição, ainda ter sido considerada parte legítima. Tá. A 371 que é mais importante, ó. Irregularidade de representação, subestabelecimento não datado. Olha isso, esse caso. Subestabelecimento não datado. Vamos lá. Não caracteriza irregularidade de representação
a ausência de data de outorga de poderes. Pois no mandato judicial, ao contrário do mandato civil, não é a condição de validade do negócio jurídico. Assim, a data a ser considerada é aquela que o instrumento for juntado aos autos, conforme precitou o artigo tal do CPC. O subestabelecimento tá, vamos lá, o instrumento de mandato estava sem data, não tem problema. Vai ser considerada a data que você juntar. Então, ó, OJ 371. Aqui. Subestabelecimento não datado. Subestabelecimento não datado. Vamos lá. Irregularidade? Não. Não. Tá. Então, se não é irregularidade, o que faz? Subestabelecimento não datado. Considera a data em que for juntado aos autos. Considera a data em que for juntado aos autos. Vou sair, você pegar o quadro todo, bora revisar. Vamos lá. OJ 255, gente. A exibição do Estatuto da Empresa é condição de validade do instrumento de mandado? Não. Não precisa juntar isso em páginas de Estatuto. Salvo se houver impugnação da parte contrária. Aí tem que apresentar. É inaplicável ao processo de trabalho o artigo 229 do CPC, por incompatibilidade com a celeridade, o que é o 229, prazo em dobro para os consortes, com diferentes procuradores de escritórios distintos. Estados e municípios não têm legitimidade para recorrer em nome de suas autarquias. Devem ser representados por procuradores de seus quadros ou por advogados constituídos. Cuidado 75 CPC. Estagiário, recebeu um subs, virou advogado e depois recurso. Válido? Válido. Subestabelecimento não datado. Tem irregularidade? Não. Considera a data em que for juntado aos autos. Beleza, queridos? Ficamos por aqui e até o próximo encontro. Beijo no coração, fiquem com Deus. Até.